estudante, bem-vindo de volta ao curso Pré-IFMG Linguagens. Estamos na aula número 8. Na aula de hoje, nós falaremos acerca de alguns textos da esfera escolar. Você observou que nas últimas semanas nós dividimos os vários gêneros textuais com os quais lidamos ao longo do nosso curso em esferas discursivas, não é verdade? Hoje falaremos acerca de uma esfera bastante comum em nossas vidas acadêmicas. Trata-se da esfera escolar. Nessa esfera, nós vamos observar os gêneros textuais que transitam normalmente nas escolas, nas faculdades, não é assim? Esse texto que você está visualizando aqui na tela é muito familiar a você, não é verdade? Trata-se de uma atividade avaliativa, um texto bastante comum na esfera escolar. Outro exemplo que temos muito contato também ao longo da nossa vida escolar é exatamente o seminário ou a apresentação de trabalhos. Geralmente, nessa etapa da nossa vida, somos convocados muitas vezes a apresentar para os colegas, para as pessoas com as quais convivemos, todo o conteúdo que temos aprendido ao longo daquela etapa. Então, vamos falar um pouquinho agora acerca do seminário. O seminário é um gênero textual tipicamente oral, na verdade. Você vai utilizar a sua voz para transmitir o conhecimento que você deseja compartilhar. Isso não impede, é claro, que você faça um esboço, que aliás deve ser feito. Então, para que um seminário ele seja bem apresentado, para que você possa fluir com tranquilidade, é importante que você se prepare antes dele. Você deve estudar com cuidado todo o material com o qual você está se preparando. Você deve treinar algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de falar em público. Para isso, você pode treinar em frente ao espelho, utilizar diversas outras técnicas disponíveis para que você possa acalmar, ter um pouco mais de facilidade de falar diante de outras pessoas. O importante é que nesse gênero textual você saiba que você deve aproveitá-lo para aprender. Veja, o compromisso de quem ensina é muito grande, não é verdade? No momento em que você participa de um seminário, você não está apenas usando o conhecimento para você, você está compartilhando com outras pessoas. Por isso é muito importante que você se prepare com muito cuidado. Outro gênero textual acerca do qual vamos falar, na verdade são dois, é um contraste entre eles, resenha e resumo. Muita gente confunde esses gêneros textuais, porque de fato eles são parecidos. Lá no nosso material didático, você deve ter observado que nós indicamos algumas características essenciais a esses dois gêneros textuais que nos permitem diferenciá-los. Observe, na resenha, nós temos um texto de teor argumentativo. Nós temos um texto que, além de expor alguma coisa, também vai apresentar uma avaliação crítica, uma análise daquela pessoa que está produzindo o texto. Por isso mesmo, nós sabemos que esse não é o texto isento de opinião. Pelo contrário, se existe uma avaliação crítica de alguém, se existe uma análise, essa análise passa necessariamente por aquilo que a pessoa pensa acerca daquele assunto. No momento de fazer uma resenha, é muito importante que, além do conhecimento da obra, o resenhista também estude alguns elementos que permeiem essa obra. Então, se é uma resenha sobre um livro, ou sobre um filme, sobre uma obra, sobre um teatro, ou qualquer outro meio que se queira resenhar, é muito importante que o resenhista estude os aspectos dessa obra, acerca do autor, acerca do contexto, acerca da temática que está sendo tratada ali, se essa temática dialoga com outras, enfim, é papel do resenhista se preparar, fazendo a leitura ou a observação atenta daquela obra e também procurando vínculos ou críticas ou pontos positivos e negativos que relacionem essa obra com o mundo, com outros aspectos. Então, pense em algo. Criticar nem sempre é falar mal de algo. Numa resenha, a crítica é essencial. Para dizer a verdade, esse é o ponto que a define como resenha e a contrasta em relação ao resumo. Então, esse momento da crítica na resenha ele é de suma importância. É muito comum que muitos alunos, ao serem convocados na escrita de uma resenha, apresentem um resumo. Por quê? Porque não trazem no seu texto essa parte de análise, que é essencial. Então, numa resenha, é muito importante que o resenhista cite a obra que está sendo resenhada,
Produza um resumo dessa obra, algo para que o leitor tenha conhecimento, um leitor que não tenha tido contato com aquela obra, tenha conhecimento da história dessa obra, do que ela fala, dos personagens principais e a melhor parte, a análise crítica. Nesse momento é quando o resenhista vai incluir naquele texto qual é a sua opinião acerca daquela obra que foi resenhada. Havia pontos positivos, havia pontos negativos, o que era bom, o que era ruim, o que poderia ser melhor, o que não. Então, essa é exatamente a cereja do bolo, o que diferencia a resenha do resumo. Porque no resumo, nós temos um texto que é essencialmente expositivo. O que isso quer dizer? É como se a pessoa que for produzir o resumo, ele vai fazer extrair o suprassumo daquela obra. É como se a gente fosse espremer, espremer aquela obra e o que saísse ali fosse apenas a obra. Então, resumir é reduzir alguma coisa que já existe. Portanto, no momento de fazer o resumo, não é o caso de acrescentar ideias como a obra é boa, a obra é ruim, coisas desse tipo. Isso é uma avaliação própria de uma resenha, na verdade. No resumo, você vai se ater a ler ou estudar a obra e reduzi-la para que uma pessoa que não leu, não teve contato com ela, entenda um pouco do que é a obra, sobre o que a obra fala, se é uma narrativa, como é essa narrativa, o início, o meio e o fim, por exemplo. Muitas vezes não é necessário contar o desfecho, é claro. Então, não confunda mais. Resumo é como se fosse aquele caldo que a gente espreme da fruta. Então, vai sair somente o sumo, somente um extrato daquela obra. Não haverá interferência da pessoa que está produzindo ali. Pelo contrário, já na resenha, não. Além desse pequeno trecho que apresenta o resumo da obra, é de suma importância que apareça no texto a análise crítica do autor. Isso diferencia a resenha do resumo. A partir de agora não erre mais. Quando o seu professor te pedir uma resenha, lembre-se, você precisa acrescentar a sua opinião acerca da obra. Bem, acerca dos assuntos, dos gêneros, melhor dizendo, da esfera escolar, era isso que nós gostaríamos de compartilhar com você. Essa é a nossa última aula do curso. Foi um prazer tê-lo conosco. Espero encontrá-lo brevemente aqui no IFMG. Boa sorte nas suas provas e bons estudos. Até mais!